Esta semana foi uma semana importantíssima para a economia mundial, para a nova economia mundial. Essa nova economia que vem em ascensão, muito pela ascensão da China, obviamente, e consequentemente pela ascensão do BRICS, o BRICS do qual o Brasil faz parte. Lembrando que o BRICS é um grupo de países emergentes criado em 2009 por Brasil, Rússia, Índia e China, e que teve adesão em 2011 também da África do Sul. Durante muitos anos, o BRICS nada mais foi que uma sigla. Porque efetivamente esses países fizeram pouca coisa de diferente, mesmo estando eles agrupados. Os interesses são diferentes. Apenas as economias emergentes os unia. Mas, de um tempo mais recente para cá, o BRICS tem tentado realmente se impor para o mundo como um grupo econômico importante, no qual as decisões que ele vier a tomar daqui para frente vão influenciar efetivamente na economia mundial. Então, esta semana, entre terça e quinta-feira, esse grupo se reuniu em Joanesburgo, na África do Sul, fazendo assim um encontro dos mais importantes de toda a história do BRICS. Lembrando que acho que há cerca de 4 anos, aí, devido aos problemas sanitários que o mundo teve, os encontros do BRICS não aconteciam de forma presencial, eram apenas de forma online. Pois bem, esse encontro dessa semana, entre outras coisas, discutiu-se a adesão de novos países ao BRICS. E os novos países aceitos pelo BRICS, por que eu falo os novos países aceitos? Porque havia algumas dezenas de países querendo entrar no BRICS. Mas houve critérios ali internos que ainda não foram divulgados para a grande imprensa, para a escolha, a aceitação de alguns países postulantes a fazerem parte do BRICS. E os países escolhidos foram a Arábia Saudita, os Emirados Árabes, o Egito, o Irã, a Argentina e, por último, a Etiópia, talvez a maior surpresa entre os países que aderiram ao BRICS, ou que aderirão ao BRICS a partir de agora. Aderirão porque oficialmente esses países só farão parte do BRICS a partir de 1º de janeiro de 2024, embora já seja dado como certa a entrada deles. Mas afinal, o que o BRICS quer com essa adesão de novos países? E o que isso vai refletir efetivamente na economia do mundo? Em primeiro lugar, precisamos destacar que, mesmo enquanto eram apenas 5 países, os formadores do BRICS, o BRICS já representava 40% da população mundial e 25% do PIB mundial, ou seja, da economia global. Ou seja, apenas 5 países já tinham uma representatividade bastante considerável. Mas agora, com esses 11 países fazendo parte do BRICS, essa representatividade aumentou ainda mais. Se antes era 40% da população mundial, agora é 46%. Se antes era 26% do PIB mundial, agora já é 36%.
Outro destaque fundamental aqui é que a China, que hoje rivaliza com os Estados Unidos para ver quem tem a maior economia do mundo, a mais forte economia do mundo, a China acaba encabeçando esse grupo. E talvez aí esteja a principal força do grupo, mas também a principal fragilidade do grupo. O grupo é extremamente centralizado nas vontades da China, por razões meio que óbvias. Hoje a China comercializa, é o principal parceiro comercial, ou um dos principais parceiros comerciais de muitos países mundo afora. E esses países que fazem parte do BRICS estão nessa bacia. Esses países acabam sendo muito dependentes economicamente das transações que eles fazem com a China, seja importando alguma coisa ou principalmente exportando alguma coisa para o gigante asiático. A China é um país comunista, é um país extremamente fechado, centralizado, onde tudo ali acontece em âmbito interno, sem que a verdade, muitas vezes, chegue a outros países, chegue além das fronteiras. Por outro lado, a China é um país, falando de negócios, extremamente pragmático. A China negocia com qualquer país, independentemente de regime político, independentemente de religião. A China faz negócios e é dessa forma que ela vem se expandindo economicamente no mundo já faz algum tempo. Uma consideração a ser feita aqui é quais foram os critérios para a aceitação desses países especificamente e não de outros, já que vários outros países também queriam fazer parte do BRICS. Essas informações ainda vamos demorar a saber. Quais foram essas regras? Quais foram esses requisitos? Bem, isso não foi divulgado até o momento. Talvez até porque não existam realmente de forma clara esses requisitos. Sabe-se que a Argentina foi uma defesa do Brasil, uma luta do Brasil para a inserção do país vizinho aqui, na América do Sul. Sabe-se que a Etiópia foi uma defesa, uma luta por parte da África do Sul para ter mais um país do continente africano fazendo parte do grupo. Sabe-se que os países do Oriente Médio são muito ricos em petróleo e isso era do interesse principalmente da China, mas não só da China, mas do grupo como um todo. Talvez o grande problema aí esteja que muitos desses países não são democracias, são autocracias. Ou seja, nós vemos neste momento países fazendo parte do BRICS, onde liberdade de expressão, onde direitos humanos nem sempre são valorizados. Mas se a China encabeça o grupo, e como eu disse há pouco, a China é um país pragmático, ela não liga para isso. Não tem importância se a religião de tal país é uma religião muçulmana, não tem importância se um país é uma autocracia ao invés de uma democracia. Não tem importância ela fazer parte de um grupo que um país está envolvido num conflito já com milhares e milhares de mortes.
nada disso para a China tem importância quando o assunto é transação comercial. Ainda assim, para entendermos qual recado que o BRICS dá, agora tendo em seu corpo de formação 11 países e não apenas 5, vale a pena darmos uma estudada nesses países que entraram em relação a índice humano e índice democrático. Até que ponto esses países são autocracias mesmo e até que ponto esses países não respeitam os direitos humanos mesmo. A base de dados que eu vou usar em relação ao índice de democracia desses países é uma base de dados chamada Democracy Index de 2022. Essa base de dados estatísticos foi levantada pela revista The Economist, importante revista econômica do mundo. Já os dados sobre desenvolvimento humano que eu vou utilizar são o Índice de Desenvolvimento Humano de 2021/2022 da Organização das Nações Unidas, ou seja, da ONU. Arábia Saudita. No caso da Arábia Saudita, vemos aqui que é realmente uma autocracia. Hoje ela está no número 150 de um ranking formado por 167 países em relação à democracia. Ou seja, quando se analisa países democráticos e são estudados 167 países, ela fica lá no final do ranking, na posição número 150. Isso porque o índice dela é de 2,08, o que a torna uma das nações menos democráticas do mundo. Já quando se fala em desenvolvimento humano, ela é o segundo país do grupo do BRICS com melhor índice de desenvolvimento humano. O IDH da Arábia Saudita é o 35º do mundo. Isso com uma pontuação de 0,875. A Arábia Saudita fica apenas atrás do Emirados Árabes Unidos, que também passa a fazer parte do BRICS agora. Agora falemos da Argentina. Veja bem, a Argentina é considerado o terceiro país mais democrático do BRICS. Fica atrás apenas da África do Sul e da Índia. Veja bem, a Argentina é considerado um país mais democrático que o Brasil, segundo esses dados aqui da revista The Economist. A Argentina, nesse ranking, tem uma nota de 6,85, o que faz com que ela seja considerada a nação número 50 do mundo como sendo a nação mais democrática. Quando falamos de desenvolvimento humano, a Argentina ocupa o 47º lugar, com a pontuação de 0,842. Vale destacar que essa posição da Argentina é 40 posições acima da posição ocupada pelo Brasil. Ou seja, o desenvolvimento humano na Argentina é muito superior do que o desenvolvimento humano no Brasil, o IDH brasileiro. Agora falemos de Emirados Árabes. Pois bem, os Emirados Árabes ocupam a posição de número 133 no ranking sobre democracia, tá? Isso com um índice de 2,90. Como você vê, democracia não é o forte no Emirados Árabes. Estamos falando aqui de uma autocracia, estamos falando aqui de um país que tem dificuldade, ou pelo menos
não parece ter muito interesse em respeitar os trâmites democráticos que costumam ser os mais usuais pelo mundo. Já quando o assunto é IDH, quando o assunto é desenvolvimento humano, aí o Emirados Árabes se destaca. Ele está na posição número 26, com um índice de 0,911. Grande parte desse desenvolvimento humano que ocorre lá no Emirados Árabes é devido à produção de petróleo. O Emirados Árabes é um dos grandes produtores de petróleo do mundo. Já falando de DH, de desenvolvimento humano, aí sim o Egito acaba tendo um número mais razoável. Ele acaba sendo considerado um país de desenvolvimento humano alto, pelas definições da ONU, né, com a pontuação de 0,707. Falando do Irã agora, temos uma situação ainda mais complicada aqui. O sistema político do Irã é baseado em uma república islâmica unitária presidencial. O líder supremo do país é eleito como chefe de Estado, sendo considerado a máxima autoridade política e religiosa do país. Ele ocupa o cargo de forma vitalícia. Meu Deus! Neste modelo, a nação ocupa o número 154 no ranking de países democráticos, com 1,96 pontos. Lembrando que o ranking acaba abrangendo 167 países e ela está no número 154. Pois bem, quando fala-se aqui de desenvolvimento humano, a situação é um pouco melhor. O país no ranking está em número 76, com 0,774 de IDH. E por último, mas não menos importante, falemos da Etiópia. A Etiópia é o segundo país mais populoso do continente africano. Se não estou enganado, ele só perde para a Nigéria. Me corrija aqui nos comentários se eu estiver enganado. E a Etiópia ocupa a posição número 122 quando se analisa a democracia no país. Já se nós formos aqui ver IDH, aí a situação é bem mais complicada. O IDH da Etiópia é número 175, né? Isso entre 191 nações analisadas pela ONU. Ou seja, está lá no final desse ranking em desenvolvimento humano a Etiópia. Então, depois de analisarmos esses dados estatísticos aqui, de fontes confiáveis, quais conclusões chegamos? Afinal, qual o recado que esse novo BRICS quer dar para a economia mundial, para a nova economia mundial? Eu acredito que esse recado começa pelo pragmatismo. Ou seja, encabeçado pela China, o BRICS demonstra ser um grupo pragmático, um grupo onde tem país islâmico, onde tem país católico, um grupo onde tem país produtor de petróleo, país que está lá na frente, lá no topo do ranking de desenvolvimento humano, país que está lá no final do ranking de desenvolvimento humano, país que vive praticamente de commodity, país que tem uma industrialização mais forte. Ou seja, o pragmatismo está muito claro nesse grupo do BRICS, nesse novo BRICS, formado por 11 países. Um segundo ponto que quero destacar, mas não menos importante que o anterior, é que é um grupo muito centralizado. Embora os 11 países
venham a ter poder de decisão, poder de veto em relação a pautas, é muito claro que a China tem uma supremacia de pensamento ali. Ninguém entra no BRICS se a China não quiser. A China acaba induzindo os outros países a fazerem o que ela acha que é certo. Do ponto de vista econômico, primordialmente, mas conforme esse grupo vai ganhando corpo, talvez esteja aí o maior receio da comunidade internacional, é que a China consiga prevalecer as suas ideias perante os seus parceiros de grupo, ideias não só de teor econômico, mas de teor sociocultural, de teor político. E aí talvez esteja uma grande ressalva em relação a esse novo BRICS. Um terceiro ponto, que não é menos importante que os outros dois, é também bastante importante, é que o BRICS, com apenas esses 11 países, já consegue ter, segundo estimativas, a maior reserva de gás, a maior reserva de petróleo e a maior reserva de alimentos do mundo. Um quarto ponto também importante a ser destacado, que esses países têm o porquê de estarem no BRICS. Ah, mas Fábio, mas entrou a Etiópia. Não importa. A Etiópia está lá prometendo ser uma conectividade do continente africano, um continente com mais de 50 países, e ser de importância vital para o BRICS, para a atuação do BRICS nesse continente. Ela quer ser um elo ali entre a África Oriental e a África Ocidental, né? A Argentina, mesmo vivendo uma crise tremenda, é um país importante aqui na América do Sul. É um país que sempre teve relevância no cenário internacional, guardadas suas devidas proporções, tamanho, etc. Irã, estamos falando de um país que desenvolve e tem um desenvolvimento nuclear forte, um país que desenvolve armamentos também com bastante força. Muitos dos drones que estamos vendo aí sendo utilizados em guerras atualmente são drones fabricados lá no Irã. Ou seja, cada país tem a sua importância. Emirados Árabes, Arábia Saudita, grandes produtores de petróleo, países ricos, né? Então, quando a gente começa a analisar um por um, todos os países que entraram têm o porquê de estarem aí. O Egito tem a sua importância. Então, os países não estão aí por acaso. Por mais que muitos analistas do Ocidente, esses analistas mais acostumados com a economia tradicional, com a geopolítica tradicional, e quando eu falo tradicional aqui eu estou querendo me referir à economia antiga, à geopolítica antiga, não consigo entender por que esses países estão fazendo parte do BRICS, por que eles estão juntos. Embora haja muitas diferenças, existe o porquê de cada país estar fazendo parte do grupo, segundo a análise do próprio grupo, mas principalmente pela análise do líder do grupo, a China. E o quinto ponto que eu quero destacar aqui, e esse ponto envolve principalmente os meus espectadores aqui que se interessam, como eu, por Bitcoin e por criptomoedas, é que esse grupo, o BRICS, vai fortalecer a ideia de desdolarização em transações comerciais pelo mundo. A China, principalmente, mas não só a China, quer desdolarizar o mundo. Cada dia que passa, o dólar perde um pouquinho mais a importância dele.
E nessa reunião que ocorreu esta semana, foi discutido a moeda única do BRICS. Uma moeda que ainda não foi definida, que ainda não foi decidida qual será e como será, mas todos os países envolvidos aí no BRICS terão a tarefa, o dever, né, a lição de casa de seus bancos centrais discutirem de que forma pode ser criada uma moeda única para esses 11 países fazerem transações comerciais sem precisarem utilizar o dólar. Será o Bitcoin? Quase que certamente que não. Essa moeda única não será o Bitcoin. Mas a desdolarização do mundo fortalece o Bitcoin como uma moeda alternativa ao próprio dólar e até mesmo a essa moeda que o BRICS deve criar muito em breve. Portanto, esses 5 pontos que destaquei agora formam o recado. Esse é o recado que o BRICS está dando para a economia mundial, que está dando para o mundo neste momento. Só que outros pontos vêm a somar a esses. E o recado pode ficar cada vez mais forte. Por quê? Foram aceitos agora 6 países, mas comenta-se que havia mais de 3 dezenas de pedidos de países de forma oficial para se integrarem ao BRICS. Ou seja, no futuro, que a gente não sabe se estamos falando do futuro de 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, o BRICS pode não ter só 11 países, ter 20, ter 25, ter 30. E embora os líderes aí do BRICS, né, o presidente do Brasil, o líder da China, o líder de outros países, digam que o BRICS não quer não quer bater de frente com o FMI, o Fundo Monetário Internacional, com o Banco Mundial, o BRICS vai bater de frente com essas instituições, sim. O BRICS já está batendo de frente com o G7. O Banco do BRICS vai bater de frente com o Banco Mundial. Então, o discurso é um, mas a realidade é outra. O BRICS é uma nova organização econômica do mundo. Aspira a ser também uma nova organização geopolítica do mundo. E o BRICS parece ter muito mais importância do que as pessoas imaginam nesse momento e pode ter ainda muito mais importância daqui a algum tempo. E tudo isso tem a ver, sim, com a economia global, tudo isso tem a ver, sim, com o setor de criptomoedas, com o Bitcoin especificamente. E aí, você gostou do vídeo? Se gostou desse vídeo, deixe o seu like agora, deixe também um comentário abaixo do vídeo, compartilhe esse vídeo com algum amigo seu que pode também se interessar por esse tema e se inscreva aqui no canal se você não é inscrito ainda. Obrigado pela sua atenção mais uma vez e até breve!